Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Hoje o nosso papo é sobre designer generalista e designer especialista. Para essa conversa a gente está aqui com o 4P de sempre, né? Vitor Vida. E aí, pessoal, tudo bom? Ricardo Schirmer. E aí, camaradas, tudo bem? A ilustre presença do nosso queridíssimo Guilherme Castellini. E aí, gente? A voz mais aveludada do Brasil Baronil. E eu, Rafael Berloffa. E hoje a gente vai falar sobre essas duas trilhas que a gente pode percorrer quando decide se tornar um designer, né? A gente já falou um pouco sobre a nossa definição do design e a gente já explicou um pouquinho sobre qual que é o papel do designer, que resumidamente é qualquer pessoa que intencionalmente modifica o seu entorno para construir uma realidade desejada, né? Para alterar a sua realidade. E nessas duas trilhas a gente tem o caminho de ser um especialista, que geralmente são pessoas com conhecimentos e práticas super otimizadas, né? Uma expertise bem especial para certos tipos de tarefas e certos contextos. E a gente tem o generalista com um perfil e uma abordagem um pouco mais ampla, mais versátil, e geralmente ele correlaciona experiências e conhecimentos de lugares diferentes. A gente já quer começar fazendo um disclaimer, né? Generalista não é o cara que faz multitasking, mesmo porque multitasking nem existe. É um pseudo multitasking ali, na verdade a gente só fica intercalando entre várias tarefas muito rápido e a gente cai produtividade, não à toa, aumenta 30% a chance de bater o carro ao mexer no celular. Ninguém faz multitasking, não usa o celular ao dirigir. E a nossa ideia aqui hoje é debater sobre essas características, as vantagens e as desvantagens que cada um desses caminhos, cada uma dessas trilhas pode proporcionar para um profissional. Principalmente para um designer, mas para qualquer tipo de profissional. Então, bora pra pauta, certo, rapaziada? Mas antes, a gente trabalhando na pesquisa para esse episódio, o que a gente encontrou, né, da classificação multitask generalista não foi pouco. Isso é principalmente nas redes sociais, que são mais voltadas a engajamento profissional e tudo mais, não foi pouco, não, o número de correlações entre multitask e o generalista. Então, reforçando aí, não existe, não tem, é mentira. Não acredite. Fuja, corra. Cilada, Binho. Mas vamos começar essa pauta aqui com a ideia do especialista, né? Tem uma definição, a gente estava estudando sobre o assunto um pouco mais além do nosso conhecimento do dia a dia como designer, e a gente sabe que o profissional especialista, né, ele depende muito de uma estrutura bem definida, bem estável, um mercado de trabalho bem estável e provavelmente tarefas bem focadas, né, bem específicas. Eu acho que tem uma pré-configuração que a gente tem que fazer, que é definir o que é esse mercado, né? O que é esse ambiente que já tem um controle muito grande, que já tem uma definição, que tem uma consolidação muito grande, porque sem ele os especialistas não sobreviveriam. Né? Isso, como a gente vai falar, vai se tornar um problema, ou já está se tornando um problema, mas a gente vai deixar isso para daqui a pouco. Né? O que é esse mercado, quais são essas áreas que já são consolidadas o suficiente com estruturas muito bem definidas para cada um poder atuar como especialistas em cada uma das suas áreas, focadinhos, né? Bem organizados, trocando informações, respondendo para alguém, e aí esse alguém respondendo para alguém, que responde para alguém. Então, sem essa pré-setagem, sem essa consolidação, os especialistas, eles provavelmente não conseguiriam atuar da maneira que eles atuam. E é dessa maneira mais eficiente possível, né? Conseguindo fazer pontualmente o que treinaram para fazer pelo tempo que tiveram, né? Então, quanto mais tempo, mais especialista, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, os mercados, né? Alguns exemplos de mercado são o automotivo, o mercado de joalheria, né? O mercado de games, por exemplo, né? O mercado da moda de uma maneira geral. A publicidade tem, né, muito disso. Então, são ambientes onde você tem muito claro o que cada um vai fazer e isso, obviamente, define para onde as pessoas estavam olhando antes, principalmente com relação a olhar para a carreira, né? Elas olharam para esse mercado consolidado e falaram, beleza, aqui tem um lugar seguro, aqui tem um caminho onde eu consigo trilhar. Tá? Então, pensando numa visão macro sobre definições de escolhas de trabalho para essa organização, faz sentido uma pessoa escolher, já que esse mercado, ele teoricamente, a gente vai ver que isso não é verdade, teoricamente ele não vai se dissolver, né? Ou ele não vai quebrar de alguma maneira porque ele tá lá, bonitão, né? Quietão, há muito tempo. Né? Acho que tem uma coisa legal comentar, falando de perfis, falando profissão no geral, né? Quem nunca assistiu Tempos Modernos, né? E viu aquela figura totalmente especializada, que faz parte de uma visão que ela faz sentido, pensando numa construção envolvendo muitas pessoas, uma linha, uma fábrica, só que se a gente for pensar no período da Revolução Industrial, né, onde você tinha uma linha de produção e você colocava as pessoas para trabalhar na linha e aí cada um fazia uma parte,
e você tinha o trabalho humano voltado para fazer uma série de atividades de repetição. E, obviamente, que com o passar do tempo a gente foi automatizando processos, melhorando eles, né? Trazendo tecnologia. E quando a gente fala de trazer tecnologia, a gente não está falando só de trazer circuito eletrônico, né? Qualquer advento é tecnologia, então muitas pessoas fazem essa confusão, mas as máquinas ajudaram a automatizar os processos e melhorar eles, deixando mais tempo para as pessoas executar tarefas mais complexas. Ainda assim, sempre se via a necessidade, porque toda a lógica de trabalho foi meio que montada pensando nessa lógica pós-evolução industrial, ou seja, a pessoa vai lá, ela tem a hora de almoço, ela tem a hora de entrada, a hora de saída, que se permanece durante muitos e muitos anos a mesma, mesmo tendo a sociedade mudado completamente, a gente continua mantendo o mesmo padrão e a mesma visão de que talvez eu precise me especializar num determinado ponto para ser aceito numa instituição, numa corporação. Só que isso muda a partir do momento que a automação começa a trazer outras qualidades, outras atividades, começa a substituir outras atividades que a gente achava que eram atividades intelectuais. Visto hoje, né, quando a gente está falando do advento da inteligência artificial sendo utilizada para criar texto, analisar contrato, gerar arte, né, criar arte. Vou entrar nessa polêmica aqui, se está criando ou não está criando arte. Mas você consegue entender que existem funções operacionais que, não que não fazem sentido, mas por que uma pessoa vai tomar todo o seu tempo, sendo que você pode automatizar aquele processo? E isso abre uma discussão interessante, porque não é essa questão que a gente comentou do profissional generalista ser multitask. É um profissional que ele entende, ele tem uma visão dos processos, e justamente por ter essa visão, ele consegue tomar decisões, né, ou ter mais embasamento para tomar decisões, mais autonomia, que ele entende a visão do todo. Então, entender um pouco de cada uma das áreas da empresa, igual quando eles fazem com trainee, né? Eles entram lá para fazer um processo de aprender todas as áreas e depois entender a qual ele pertence ou qual ele se identifica mais, mas essa visão é muito importante. Então, assim, a gente sai de uma visão de se especializar em uma atividade simples e eu acho que quando a gente está falando de perfil generalista, a gente está falando de um perfil que a palavra generalista ela foi associada com talvez algo não muito bom, né? Aquilo é meio generalista, meio faz tudo, né? Mas não é isso. Mas enfim, vamos continuar a discussão aqui, porque senão eu vou começar já a adiantar os outros pontos aí, eu não vou deixar vocês falarem. Mas até pensando aqui, trazendo para o lado acadêmico, tá? Até para você formatar um curso, as condições elas estão colocadas na mesa. Lembrem-se na época que vocês estudaram na faculdade, dava para contar, assim, você batia o olho, cara crachá, você sabia quem era o profissional ali que tinha uma especialização e o que era o cara mais cabeção, né? Aquele professor cabeção. E eles eram minorias, eram poucos, assim, que você falava, cara, esse é o professor que eu posso falar de tudo, absolutamente tudo, porque eu vou ter uma boa resposta, eu vou ter um output ali. Então percebam, né, a estrutura armada para isso acontecer. E esses dias eu vi uma coisa muito engraçada. Era uma moça falando das maravilhas de uma máquina que fazia a cópia da chave da sua casa. E olha só, eu enfio a chave aqui nessa máquina, ela começa a fazer a cópia da sua... Em 1 minuto você tem a sua chave, né? Aí eu fiquei pensando, aí foi um cara que perdeu o emprego. Mas até essa máquina vai passar sufoco, porque a gente coloca em dúvida a existência da chave, né? No final das contas, será que vai existir a chave, cara? Então, é muito louco, né? O assunto de hoje é muito doido. É um assunto que nem o Gui falou, né? Não pode parecer genérico, né? O generalista, a gente teve até essa discussão que, curiosamente, ela vem de um outro universo distante até, né? Que são a ideia do general, que é o cara que entende tudo que tá acontecendo ali naquela situação crítica, e o generalista é o cara que entende de tudo, mas também tem que tomar muito cuidado para ser aquele cara que ele é o pato, que ele nada, voa, anda, mas ele não faz nada muito bem, mas ele sobrevive, né? Ele sobrevive nas 3 situações. Se tiver tudo pegando fogo, ele sai voando. Se tiver uma enchente, ele sai nadando. E se tiver terra firme, ele anda e tá tranquilo. Inclusive, tem uma descoberta científica bem legal aí sobre o nadar dos patos, que ele é ultra otimizado. A mãe pato, ao bater as suas nadadeiras, as suas patinhas ali, ela cria uma frequência de onda que puxa os filhotes que estão seguindo ela. Então, olha só, o pato ele é super otimizado também em um nível que a gente não sabia até poucos anos atrás. É muito curioso. O generalista, diferente do especialista, né, ele precisa de algumas definições de contexto para contexto, né? Foi algo que a gente entendeu aqui no estudo que a gente estava fazendo, porque às vezes um generalista, assim como vocês comentaram agora há pouco, ele pode ser o generalista de uma indústria automotiva. Então ele é aquele cara que fecha o carro, que gerencia o projeto, que entende o que todo mundo tem que estar fazendo para conseguir fazer um
projeto super complexo como um carro ou um videogame, né? O cara que cuida ali de um jogo. Esses caras os generalistas nos jogos são os caras que entendem todo o processo, mas tem um cara muito mais especialista ali que vai fazer um mapa, um personagem, um concept art, mecânicas de jogo, programação, blá blá blá. E o generalista, ele pode ter essa situação mais de liderança, abrangente, né? Um guarda-chuvão ali numa indústria específica, porque ele entende como tudo funciona, e esse cara ele é muito bom para ter essa supervisão, esse olhar maior. Mas a gente quer, talvez, trazer um olhar aqui que é mais próximo da nossa realidade também, que é o contexto dos estúdios e das agências, porque aí a gente tem perfis diferentes de generalista, que a gente lida com desafios muito peculiares e muito diferentes o tempo todo, né? E talvez seja um pouco diferente desse perfil dessa indústria especializada que a gente falou agora. A gente tem uma visão sobre, principalmente quem ascende, né, nessa estrutura de trabalho, né, pensando em organização de pessoas dentro de um sistema. Quanto mais você ascende, teoricamente, mais generalista você é. E você precisa realmente ser, porque você vai ter que parar de fazer, né, o trabalho de especialista, que é fazer uma coisa só, vai ter que olhar como várias pessoas estão fazendo coisas específicas, vai ter que saber um pouquinho de tudo, e quanto mais alto é o seu cargo, teoricamente, mais generalista você é, porque mais você conhece. Né, mais abrangente a sua visão. E aí, trazendo isso que o Rafa comentou agora, que é um passo além desse generalista, que ele está inserido dentro do mercado específico, né, a gente tem, então, agências e tudo mais. Nessa visão, olhando para essas pessoas, elas ainda são especialistas daquele ambiente, daquele setor. Então, se você é um diretor né, criativo, por exemplo, ou né, de engenharia específica para automotivo, alguém que é mais generalista do que isso vai te ver como especialista, porque você está fazendo, né, tá atuando num mercado muito específico que é o mercado automotivo. Tem muitos outros mercados. Então, a gente consegue ver esse gradiente acontecendo, né? Então, do super especialista até o mais macro, só que dependendo de onde você olha, você consegue enxergar pessoas mais especialistas, né, que você ou pessoas mais generalistas que você. Né? Então isso pode acontecer, né, assim como, né, trazendo de novo agências, consultorias no geral, talvez advocacia, né? Isso acontece, né, com um jornalismo, por exemplo, né, que tem que atuar em várias áreas, né, ele tem que entender de várias áreas, então provavelmente ele é mais generalista ainda. Então você não tem o generalista ou o especialista, né? Isso aí é um gradiente mesmo, né? Você vai ficando mais generalista, né, e olhando, e ainda você tem áreas de especialidade, mesmo sendo generalistas, né? Sempre que a gente busca, principalmente nessas indústrias muito sofisticadas, né, muito avançadas e com muita tradição mesmo, né, que conseguiram se estruturar e identificar quais são os setores, eles têm cada vez mais níveis de especialidade ao ponto de você ter uns setores que, caraca, como pode ter uma galera que só estudou fazer exatamente esse tipo de trabalho. A gente falou sobre modas, né, a própria publicidade, que tem até setores bem separados, né, para quem faz publicidade. Design gráfico, né, identidade visual, tem gente que só vai estudar para fazer typeface e tem gente que só vai fazer caligrafia, que são duas coisas diferentes, quase que num mesmo assunto, né, que é um trabalho muito artesanal mesmo, que demanda muita especialização. E a gente tem algo interessante que é na indústria da consultoria, né, nas agências, nos estúdios de design como a gente tem dois cenários. Um cenário é que você pode ser um especialista em um momento do projeto, e aí o estúdio pega diversos projetos diferentes, que nem a gente que já fez de tudo, né? Já trabalhou com fralda, já trabalhou com liquidificador, com lâmpada, com mobiliário, já trabalhou com amplificador de guitarra, várias coisas, aplicativo, né? Sistema, serviço, transformação digital, coisas muito diferentes. E aí, os especialistas, eles são especialistas em fases do projeto, né? Os famosos ali, o pessoal de pesquisa, o pessoal de criação, tem o pessoal mais de atendimento, mas esse é um jeito de ver a especialização do generalista, né? Que ele vai, cuido de criação, do que quer que seja, ou eu cuido de pesquisa, do que quer que seja. Isso já demanda uma especialização bem razoável, embora seja um conhecimento versátil, né? Tem um outro lado que eu acho que depois a gente pode falar, que é o lado mais de estudar o meta-design, que é talvez a vertente que a gente acabou caindo no caminho. Não é caído não, pelo contrário, acho que a gente sempre, como a gente falou nas lives anteriores, né, desde a formação da Primata, isso já era um objetivo, porque a gente, vou aqui fazer um recap, né, a gente estava cansado de métodos, de meios e maneirismos de fazer design que a gente não conseguia encontrar uma plenitude, não é ideal e também não é uma plenitude, mas a gente não chegava a pontos que a gente sabia que era possível chegar, só que às vezes se desviava por um motivo torpe, né, uma besteira gigantesca. E outra coisa que tem que ser dito sobre essa questão de você trabalhando com design, eu gosto muito com
contextualizar a questão, ancorando aqui Brasil e ancorando até um pouquinho mais. Estou falando aqui São Paulo capital, tá, gente? Porque se a gente for para Campinas, já é uma outra, sabe? Esse conceito de generalista talvez não faça muito sentido. Você vai entrando mais ainda dentro do Brasil, ele vai perdendo, né, completamente a sua definição e necessidade. Então, falando de São Paulo, né, a questão do generalista, pensando em estúdio de design, até mesmo uma agência de propaganda, o generalista, ele de certa forma, ele tem um caráter mais científico, né? Ele tem abertura para fazer o teste, testar sua hipótese, testar várias vias de possibilidades de propostas, ele está disposto a errar, ele tem uma caixa de ferramenta um pouquinho maior, né? Então ele vai modelando aquilo sem muito estresse, ao ponto que quando você se especializa e você tenta, de certa forma, resolver alguma coisa, isso acontece muito, é muito comum, né? Você tem um designer que está especializado em fazer identidade visual e às vezes cai uma embalagem no colo dele. Na lógica, né, da formação, você fala, esse cara é apto a fazer. Só que ele começa a também pensar assim, cara, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou colocar aqui todos os know-hows que eu tenho fazendo identidade visual e eu vou errar na medida de fazer uma embalagem? Então, essa também é uma questão, porque a gente está falando também com o público, né? As pessoas que a gente conversa, muitos não tiveram a experiência de trabalhar num escritório de design, onde você tem um cara que faz o sketch e o sketch borrão, sabe? O sketch que você precisa conversar pro cara pra você entender aquele desenho. Aquele desenho enigmático, né? Enigmático. Depois ele passa para um cara que equaliza aquele desenho. Depois aquele desenho vai para uma finalização, daí tem o cara que vai fazer o 3D, depois vai ter o cara que vai transformar no sólido, vai passar para engenharia, sabe? Vários setores dentro do conceito de ser designer que muita gente não experiencia isso. E essa é uma angústia. Eu vejo isso com os alunos, com os designers novos, né? São questões que a gente precisa trazer, tá? Para também ancorar nessa história de contexto brasileiro. Sabe que trazendo aqui um paralelo com uma experiência minha, eu acho que isso é uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Eu sinto que tinha uma época que eu estava me especializando muito em fazer produto. De fato, o foco era sempre entregar o melhor produto, a melhor solução, a melhor qualidade do modelo, a melhor solução técnica, entender o que se passava, criar uma solução para o cliente, com o cliente, mas sempre voltado no produto. E eu comecei a lidar obrigatoriamente, por estar no ambiente de uma agência, de um escritório, né, trabalhando com multiprodutos, mudar para o perfil generalista. E eu senti que eu me estressava muito, porque todo desafio novo, eu me cobrava o nível de especialidade que eu precisava ter para entregar o produto. Eu não conseguia. Chegava alguém com um projeto para fazer uma pesquisa ali num setor para saber se ela vai conseguir entrar no mercado. Você não tem uma coisa pronta, formatada para isso. Você tem metodologias de pesquisa, você tem várias metodologias, mas você não tem um caminho como você tem na hora de você vai desenvolver um produto. Então, assim, é realmente isso que vocês comentaram, né? O caminho se torna mais caótico. E esse caos, quando a gente acha que não tem um processo, que eu não vou entregar aquela perfeição, me deixava muito estressado. E eu queria entregar mais, mas eu senti que não era um caminho que, entre aspas, seria o correto. Foi quando eu comecei a entender que o foco, de fato, estava na entrega, né, no que eu estava me propondo a resolver, não no produto. E isso fazia com que eu me distanciasse da vontade de fechar aquele produto com toda aquela metodologia, aquela clareza, e fazer com que eu ampliasse esse horizonte. Mas para conseguir fazer isso, eu precisei sentir que o que eu sabia de produto não era o suficiente, e que o que era suficiente é eu ter uma visão aberta para poder criar as conexões. E obviamente tem coisas que eu vou saber fazer melhor, mesmo tendo esse perfil generalista, eu vou ter algumas habilidades ou que eu desenvolvi mais ou menos, mas eu acho que é como se a gente entrasse num cenário escolhendo os perks, né, que a gente vai levar. Eu tenho o perk da modelagem, da apresentação, da condução, mas vai me faltar alguma coisa, mas eu não perco o olhar geral, eu não perco essa sensibilidade de compreender o todo, porque foi quando eu passei a entender que compreender o todo precisava fazer com que eu entendesse que o cenário é caótico, e isso me tirava de uma obrigação de ser um ultra especialista, que eu tinha que ser especialista, né, em pequenas coisas, né, sabendo essas pequenas coisas, e cada projeto fazia eu me especializar numa frente diferente. E a gente vai crescer nesse repertório, e tem as frentes que a gente tem mais afinidade e algumas que a gente tem menos, né? Mas, Gui, o método que é ensinado na faculdade não é um método para pensar, é um método para executar.
Então você já é direcionado à especialidade. Mesmo que você faça uma faculdade de design gráfico, uma faculdade digital, uma faculdade de design de produto, de artefato, né, de físico, ela vai te encaminhar assim, você vai fazer imobiliário, você vai fazer automotivo, entendeu? Então, eu acho que isso daí é de formação, é estrutura de formação. E isso fica impregnado, né? Eu preciso resolver isso dessa forma. E você não consegue resolver da mesma forma, não consegue ter o mesmo nível de detalhe que você consegue quando vai fazer produto, porque você tem um caminho traçado, você já sabe os resultados. Esse cenário é um cenário totalmente imprevisível, né? Um cenário assim, super aberto. Eu acho que é um cenário muito hostil, mas o gerenciamento do caos, ele é um ponto, acho que é fundamental para você entender que você precisa se acostumar com o caos para você olhar para o todo, sabe? É um processo muito doido. Tem uma... Isso é legal que você falou, Gui, porque é uma experiência que acho que todo mundo aqui teve, né? E você tem que começar de algum lugar, né? Acho que vamos dar um passo atrás. Você tem que começar de algum lugar, né? Não dá para você nascer generalista. Você precisa de uma experiência. E esses perks, né, que o Gui estava comentando, eles são necessários quando você mas eles precisam ser adquiridos também. Você precisa ter uma experiência inicial para conseguir usar essa carta que você tem, né? Para conseguir... E vai criando um deck de mini ferramentas ou mini habilidades que você tem para você conseguir usar, né, a qualquer momento. Eu vou dar um passo atrás, né, e depois voltar nesse assunto, que a gente passou por isso na Primata de uma maneira um pouco mais abrangente, principalmente quando a gente começou a mudar o tipo de entrega, né, ou atender outras demandas, né, atender demandas diferentes. Então, quando a gente começa a ir para o digital, a gente precisa aprender um monte de outras coisas. Quando a gente vai para... Né, a gente já vinha do produto, aí fizemos uma releitura de como a gente trabalha o produto, depois a gente foi para... marca, e aí a gente começou a entrar em coisas que não eram nada disso, né? Que eram alinhamento estratégico, sabe? E aí a gente tem que aprender então o que é estratégia, a gente vai ter que correr atrás disso, mas você não precisa virar necessariamente um estrategista nesse ponto, né? Você precisa aprender o mínimo daquilo para conseguir atuar. E aí, pegando uma fala... No começo, pelo menos, né? No começo, exato. Alguma coisa você vai precisar. E aí, voltando com uma fala do Gui, depois disso tudo, você começa a ver algo em comum ali, né? E o que a gente viu é um meio de fazer. Tudo isso tinha, né, pontinhos em comum ali, tarefas que a gente fazia, processos que a gente fazia, habilidades que a gente usava, que eram comuns entre toda essa gama de áreas e projetos, entregas. E aí a gente começa a se especializar em método, né, em como fazer o que a gente vai fazer. A gente já falou isso em outras lives, né, a gente acho que não precisa entrar muito nisso, mas a experiência ela foi assim, a gente foi calejando, né, se calejando e começando a entender e finalmente conseguindo, né, conceber algo que era um grande método, né, um grande corpo de metodológico, né, para a gente conseguir fazer o que a gente quiser. E aí a gente se torna transdisciplinar, né? A gente começa a conseguir atuar praticamente com qualquer coisa, especializado em metodologia, né? É muito maluco isso, né? Então a gente conseguiu se especializar numa coisa que é abrangente, né, o suficiente para a gente ser considerado generalista. É muito maluco, né? Muito interessante. Não é o que a gente está preparado ou é treinado a princípio necessariamente, né? De começo a gente é treinado, que nem o Rick comentou, e é quase um lado só técnico, por mais que a gente faça uma graduação em design, né? Nós somos formados, mas tem os cursos técnicos de design também. A gente é formado para rodar um Photoshop, saber mexer num Blender, no SolidWorks, saber fazer um render bonitão ali, ou aprender a usar um Figma e tal. E tem um problema, né? Depois a gente pode falar isso na hora que a gente talvez abordar um pouco mais sobre carreira, mas tem esse problema de que talvez essa limitação de não conseguir dominar as ferramentas e não executar o que você quer executar no começo acaba enviesando a gente para, a primeira ferramenta que eu dominar é o que eu vou fazer o resto da minha vida. E aí é um problemão. Nessa de a gente precisar, primeiro por necessidade, por contexto, por demanda, por o que estava acontecendo, a gente estava fazendo cada vez projetos diferentes e aí a gente tinha que conseguir entregar esses projetos. Tem toda uma dinâmica que a gente explicou no episódio de 10 anos, tem sobre os métodos mais especificamente. A gente começa a desenhar internamente como a gente vai desenhar as coisas externamente. E tudo demanda dedicação. Não é de um dia pro outro que você pega um Photoshop, sabe? Não é um dia pro outro que você aprende o Figma, ou que você vai aprender o XD, ou a ferramenta que for, né? O Webflow, tudo faz. Mas essas ferramentas, elas têm um link. Então, quando você domina uma ferramenta, do Photoshop pro Illustrator, não é tão mais difícil assim do que foi aprender o primeiro Photoshop, depois para seguir pros outros.
E essa é uma lógica que é onde o generalista ele brilha muito, é como geralmente o generalista se forma, né? Ele tem um perfil de conseguir trazer conhecimentos e expertises de universos diferentes, às vezes nada relacionados aparentemente, a gente já fez isso mais de uma vez na vida, né? De trazer um conhecimento lá da pindaíba, encaixou como uma luva aqui nesse contexto, né? Que não tem nada a ver com o que a gente estava esperando, que é a Torre Eiffel para desenhar o liquidificador, foi um exemplo ótimo, nem foi a gente que trouxe, né? E uma coisa que facilita o cenário do generalista, em oposto ao que o especialista tem como situação necessária, o especialista ele precisa de tudo pavimentado, organizado e um espaço para ele dar foco, né? Ele é como se fosse um foguete ou um carro de dragster, sabe? Aqueles carros de arrancada. Ele precisa do asfalto liso e ele vai sair em disparada, quase que em linha reta. O generalista não, ele é um carro de rally. O cenário que aparecer ele vai ter que conseguir lidar, né? E essa é uma vantagem do generalista, principalmente quando a gente olha para o cenário brasileiro, que é um cenário de muita instabilidade de mercado. Indústria vem, indústria vai, fecha a fábrica, abre fábrica, tem vaga, não tem vaga. Agora isso está ecoando em outras economias por causa da crise geral que rolou, mas é um perfil do generalista e o Brasil ali demanda do brasileiro, não à toa somos conhecidos pela criatividade, né? Nada é estável, não dá para ser especialista, o tempo todo mundo tem que se virar, né? Tem que ter alguma ou ginga, como quiser chamar, né? Ou a habilidade de fazer uma gambiarra. Então a gente saber lidar com esses cenários mais caóticos e ter essa visão que o Gui falou, e ela é muito importante nessa troca de lente rápida. No momento eu tô no zoom, de repente eu tô no zoom out, né? De repente eu tô na estação espacial e de repente eu sou um microscópio. Porque às vezes eu tô no Photoshop e às vezes eu tô entendendo o que aquela tela, ou aquele pôster, ou aquela imagem tem a ver no impacto de negócio como um todo. Até para fazer os direcionamentos, principalmente quando a gente é um estúdio, saber direcionar. Onde que eu vou gastar mais tempo nesse projeto? É nessa etapa de pesquisa, isso aqui? Vamos ver qual que é a etapa do negócio, vamos ver onde que são as dificuldades de mercado. E aí começa um olhar que vai além do generalista, né? Um olhar mais holístico de negócios mesmo, uma abordagem mais ampla. E ter o desapego também de pegar o trabalho e falar, eu não vou dar conta, porque eu não consigo fazer essa embalagem. No mesmo caso, eu vou demorar 100 horas. Eu vou chamar um especialista que vai demorar 10 horas. E o especialista tem que ter o desapego também, né? De falar, opa, isso aqui eu posso fazer? Posso. Tem condições? Tenho. Quanto tempo demorarei? Então, a manutenção, né, dessa habilidade ou dessa escolha precisa ser também considerada. Esse é um ponto bacana que, assim, o generalista, ele não pode também ser um generalista que vira pau pra qualquer obra, vira o Severino do design, e aí aquele cara que o que tiver pintando eu vou fazer, né, porque ele é só reativo, né? Ele não propõe nada, e aí ele não é bom em nada, aí volta pro assunto do pato, né? Do mesmo jeito que o especialista ele tem o risco de virar um martelo, que pra ele tudo é prego, e se não é prego ele não bate, ou ele bate como um martelo, ou tem o problema de alguma coisa demandar de mãos e você é um pato, você não vai conseguir manusear isso, vai tentar e vai falhar miseravelmente. Então, por isso que a gente falou desde o início, né, de como isso se entrelaça, de como essas competências de você conseguir navegar entendendo, aqui um especialista vai fazer brilhar muito, ou usar um princípio de Pareto, aqui um generalista consegue resolver a maior parte do problema, porque eu preciso de um especialista mais nesse momento. Varia muito de cenário para cenário, e aí demanda um pouco dessa visão mais ampla de todos os perfis. E aqui eu vou até puxar um pouco, falando da abstração máxima do designer, que é aquela definição que eu acho que a gente já trouxe, do Karl Popper, que é designer não é estudante de disciplina, ele é estudante de problemas. E para a gente trabalhar com inovação, que é algo que a gente faz na Primata, e muitos escritórios de design fazem, né? Para trabalhar com inovação, ou setores de inovação, para inovarem com frequência, a gente precisa saber bastante sobre muita coisa, né? Então você leva ao cubo todo o problema de você ter tempo para aprender as coisas e estudar e masterizar o ofício, que aliás o designer por base já tende a ser uma das áreas, se não, a segunda, terceira área com mais conhecimento diverso que tem, né? Tipo um jornalista. Cada hora a gente tá com uma coisa completamente diferente. Aquela formação que falam de formação talvez em T, mas aqui eu vou falar... A gente conhece de tudo um pouco, a gente entende o suficiente para conseguir dialogar, mas na hora de executar, não tem por que eu fazer um trabalho que o engenheiro vai fazer mais rápido, melhor, com qualidade, e ele tá lá para isso. E aí eu posso fazer o que eu tenho que fazer, né? E é o designer mineirinho, né, também. Desconfiado, que às vezes o cliente vem com um briefing e a gente até questiona, será que esse é o problema mesmo? O designer generalista tem essa característica. De muitas vezes, falar, olha, o seu problema não é esse, você estava achando que era esse, mas depois que eu desconfiei muito do que você me trouxe, talvez não seja esse, né? Então, o jornalista, o que o jornalista faz quando ele cai uma matéria? Ele investiga. Um bom jornalista, né? Ele vai investigar aquilo, porque ele não vai botar ali
o nome dele, o meio que ele tá ali abrindo para a população, né? O jornal que ele escreve, enfim. Ele não vai... Senão ele toma um processo. Esse cara vai preso, sabe? Se ele cometer um erro jornalístico, pô, quantas vezes a gente já viu isso acontecendo? Existem casos famosos, que nem aquela escola na década de 80, 90, se eu não me engano, que o jornalista foi, né? Ele começou a escutar um lado da história, menos o outro, e deu um puta de um problema. Então eu acho que um designer generalista tem que ter essa característica também de investigativa. De falar, será que esse problema realmente é esse? Somente quando a gente é um estúdio, né? E a gente está trabalhando com, geralmente, escritórios ou empresas novas, né? Clientes novos. E são contextos diferentes. Porque quando é um cliente que a gente já conhece, a gente já entende. Agora, quando é um cara com uma coisa nova ali, tem que perguntar bastante. Não pode sair só martelando, né? Achando que é um prego. Sabe o que eu acho que é engraçado? Toda essa discussão, os designers, eles já... Se pensar na nossa área, né? Nós temos que ter essa visão. A gente tem que sempre voltar alguns passos atrás. Agora, pensar, mesmo um designer que seja especialista, ele tem um momento que ele precisa voltar atrás para entender o porquê que ele está fazendo aquilo, senão vai acontecer exatamente isso, ele sempre vai dar a mesma solução. É aquele médico que tudo é virose, sabe? Não tem essa pro designer, né? Ele tem que olhar, ele tem que voltar um passo atrás. E eu acho que parte da opção, né, é ser propositivo, designer ser propositivo. Então, não sei, essa questão que a gente está falando de ser reativo, ela é muito crítica, porque hoje o mercado ele é travado, as pessoas estão travadas com o mercado, elas estão sempre reagindo e fazendo, vem uma demanda, vou fazer uma interface, faço uma interface, e aquilo começa a virar naturalmente o Ctrl+C, Ctrl+V, ou então simplesmente eu copiei do Pinterest, eu fiz uma pesquisa rasa aqui, ou então eu copiei do trabalho passado que eu já pensei um pouco, e essa lógica, né, desse... A gente consegue ver essa questão da grande diferença, né? Quando você torna mesmo um especialista, ele tem que ter um olhar mais holístico, ele tem que voltar pelo menos um passo atrás para entender o porquê que ele está fazendo aquilo, que é o que a gente fala de propósito, né? Então acho que essa conexão entre esses dois atores que coexistem, né? Eu acho que tem gente que se estressa muito tendo um olhar muito amplo, e eu acho que você pode ter uma equipe de especialistas e alguém com um olhar generalista, e não tem distinção de quem é melhor ou pior. Na verdade, são agentes importantes, né? Nesse contexto. A questão, isso para mim vai muito do perfil. Só que eu acho que esse relacionamento entre os dois parte que terão momentos que mesmo o generalista precisará ter essa visão mais especializada para fazer uma determinada atuação, da mesma forma que o designer especialista vai precisar voltar algumas casas atrás. Se você leva um problema para um designer de joias, um problema de joia para um designer de joias, ele vai trazer uma visão muito prática de como resolver aquilo muito rápido. Só que se eu for trazer um problema que não é para ser resolvido com joias para um designer de joias, muito provavelmente talvez ele vai trazer para o universo de joias e não vai resolver aquilo da forma como talvez pudesse ser resolvida. Então, para ter esse olhar, precisa sempre ter um personagem que puxa todo mundo para trás para olhar para o todo, para olhar para o propósito, para o problema. Eu acho que a função do designer generalista é ser sempre essa voz do problema mesmo. Falar assim, pessoal, estamos resolvendo um problema, não estamos criando uma solução. Antes de qualquer coisa, estamos resolvendo um problema. E aí tem o lado da otimização, né, que às vezes nesse cenário do designer de joias, quando você precisa de inovação ou algo muito radical, os vícios e a otimização que ele criou, né, que eu vou falar vícios como se fosse pejorativo, não é vício, mas essa otimização toda atrapalha ele na hora de gerar ideias drasticamente diferentes, né, ou soluções realmente inovadoras ou propostas que sejam realmente diferentes do que ele está acostumado ali no dia a dia. E isso não é só no perfil do designer, né, é uma questão de academia, é uma questão de comportamento humano mesmo. Tem até um estudo de um livro que a gente usou como base, a gente vai recomendar no final, acho que é Range. Ele fala sobre como bombeiros com muita experiência mesmo, assim, muito confiantes, mestres no trabalho deles, quando eles lidam com um incêndio que tem um comportamento diferente, as chamas estão se comportando de uma forma diferente, eles correm muito mais risco, eles têm muito mais chance de se dar mal ao combater esse incêndio, porque ele está querendo usar as técnicas normais numa situação muito adversa ou inusitada. E aí ele se sai melhor do que um novato, se sai pior, do que um novato, porque ele tá querendo usar uma expertise que ele construiu com base no passado para fazer uma coisa do futuro, né? Algo diferente que ele ainda não experienciou, ele ainda não vivenciou. Tem o caso também do designer que utiliza uma
técnica estética e ele vira datado, né? Porque ele aplica tanto, que uma hora o tempo passa e ele falou, bom, eu tô aqui numa zona muito confortável, né? Se eu coloco isso daqui, eu recebo eu recebo a minha recompensa. E esse é um caso também trazendo pro design, né? No gráfico eu vejo muito isso. O cara masteriza uma técnica e realmente são técnicas maravilhosas, né? Mas elas vão se perdendo, né? Elas vão perdendo um valor estético com a própria exposição, né? E o tanto que é utilizado. E o designer, ele encontra muita dificuldade para tomar um ponto de novo, né? Falar, opa, tô repropondo. Então isso é uma questão bem legal trazer. Eu acho que todos os designers devem se inspirar até na lógica da cozinha, que para mim é um exemplo muito legal, né? A alquimia, né? Que é quase uma alquimia a cozinha, né? Você trabalha, quando você surpreende as pessoas, quando você realmente inova, você traz uma soma de ingredientes e misturas que não eram esperadas, que provavelmente vão vir de outras áreas, de outros universos, e isso pede... Se a gente se colocar no lugar de um chefe, pensando em resolver os problemas da cozinha todo dia, a gente vai fazer sempre o arroz com feijão. E de repente a gente pode se especializar no arroz com feijão. Mas se a gente quer surpreender, inovar, renovar, a gente precisa buscar esse ponto de conexão que não estava previsto. Não tem como a gente criar esses pontos de conexão, criar essas conexões, se a gente não permitir esse processo, né? Se a gente não permitir esse momento de criar essa conexão, vendo o que poderia ser. E para isso, né, volto a falar isso, é o momento de voltar os passos atrás, e eu acho que todos os designers, especializando ou não, precisam ter esse momento que vou olhar para o todo, eu preciso voltar atrás, eu preciso entender que a solução pode nem estar nessa lógica, nem isso que o Rick comentou agora há pouco, né? Às vezes não é a questão de se a chave, né? Como mudar a chave, talvez nem tenha a chave. Talvez nem tenha a porta. Às vezes a porta é o problema, né? A gente tem que ter porta, né? Os problemas do mundo, eles estão urgindo, né? E cada vez mais, por exemplo, falando em matriz energética. Cara, tem que resolver logo. Tem que sair desse lugar que você está fazendo há séculos e séculos e séculos. Porque o mundo vai ser cada vez mais assim. Ele vai ser assim. A gente vai ter que responder a isso. E a cada mergulhão nesse piscinão aí maluco, é novo problema que vai surgir. Então eu vou ficar preso a uma maneira, a um jeito. Eu acho que aí já é um caso de extinção mesmo. Desculpa. Pegando esse gancho do Rick, que é muito importante, tudo que vocês falaram, acho que a gente tem quase uma exigência com o profissional de design, e muitas vezes essa pessoa ela não pode, né? Ela não consegue atuar em coisas diferentes. E aí eu queria trazer é meio que uma distinção, mas nem tanto, mas é um pouquinho, que é a diferença do generalista para o holístico, né? Elas são quase totalmente integradas, mas ela tem uma diferença estrutural, que é: você que é especialista, você pode continuar sendo especialista, mas se você continuar fazendo exatamente a mesma coisa do mesmo jeito por muito tempo, você provavelmente vai acabar batendo na parede, né? Vai ser isso que o Rick falou. Tem que achar uma maneira diferente de fazer aquilo. Mas não que a sua entrega vai ser diferente, né? Não que o objeto, o produto do seu trabalho vai ser diferente. Ele pode ser o mesmo. A gente ainda precisa de especialistas, né? As pessoas ainda vão se especializar, as pessoas ainda gostam de fazer coisas específicas, né? Então, aí como abrir a cabeça, né, dessa maneira, sem ter que ir para outras áreas, né? Você tem que experimentar outras áreas, você tem que experimentar um monte de ferramentas e se tornar um generalista. E aí, o que comentou do holístico é exatamente da maneira que ele tinha comentado, que é olhar o ambiente que você está, entender aonde você está atuando, entender que pessoas atuam diferentes, tentar olhar que técnicas estão sendo usadas para outras coisas e por que não integrar na sua gama de ferramentas e evoluir aquilo, né? Evoluir o tipo de trabalho, evoluir como você faz as coisas. Então, e a gente já conceituou o holístico aqui em outro momento, né? A gente sempre está falando sobre isso. É um grande conceitão de atuação, né? Que é olhar para todas as áreas, inclusive para o futuro, inclusive para a sustentabilidade, né? Né, como as coisas estão acontecendo, olha para a ciência, olha para a arte, junta tudo isso. Isso não tem a ver com a entrega, necessariamente. Isso tem a ver com a sua atuação, né? A atuação do designer em si. Então ele pode ser especialista, holístico e ainda repropor como ele está produzindo o que ele faz, que é o produto do seu trabalho. Então isso é importante para
a gente está meio que exigindo aqui, você é especialista, você precisa ser generalista, né? E não necessariamente, você pode continuar, não se preocupe com isso, mas você provavelmente vai ter que retrabalhar ou, né, modelar como você trabalha para você não ficar parado, né? Para você não ficar empedrado ali no seu ambiente. Né? Cristalizar. Não cristalizar. Tem uma referência boa que cita no livro, e depois eu vou me dar com uma outra melhor ainda, que acho que também a gente depois vai jogar no Kagitaka, que é assim, ganhadores de prêmio Nobel, grandes cientistas renomados, até grandes atletas, muitos deles têm uma expertise que não é só essa coisa bitolada de só fazer aquilo e treinar como uma máquina e só estudar aquilo como uma máquina. Na verdade, tem um monte de e é estatisticamente assim, uma proporção bem grande de ganhadores de prêmio Nobel que o cara também é músico, o cara pratica dança, ele atua, ele pinta, ele faz outras coisas. Tem um hobby, né? Ele é um hobbyista, né? Uma coisa que é fora daquele rolê só do trampo e dessa bitolagem. E até pros atletas tem o exemplo que é dado no livro lá, logo no começo, aliás, eu acho que é a primeira coisa, então não é um grande spoiler do livro, o livro é bem legal. É sobre o Roger Federer, que ele experimenta vários esportes até a adolescência e só depois ele decide focar no tênis. E aí ele vira o maior jogador de tênis, com um estilo todo peculiar, mas ele testou outras coisas, e no tênis, que é um esporte que tem contextos muito diferentes, a gente estava até discutindo sobre o futebol americano e o rugby, né? O tênis, ele depende, às vezes, de uma situação para rebater uma bola, para sacar, dependendo do que está acontecendo no jogo, entendendo como é o oponente. Ele depende de um comportamento muito mais diverso do que só um jogador de xadrez que tem as jogadas quase decoradas. E por isso, computadores conseguem bater em jogadores de xadrez, os grandes mestres lá, os computadores conseguem bater, porque ele sabe a tática e a matemática da tática de cor, tudo. Ele consegue ter um banco de dados com todas as jogadas possíveis e estatisticamente ele vai ganhar de você quando precisar. Agora, quando você tem uma situação que demanda dessa parte holística, né, dessa versatilidade que o cérebro humano, aliás, ele é muito bom, né? A gente cresceu, a gente surgiu lá evoluindo de macacos para sobreviver e não para só fazer uma coisa. Então a gente tem que saber andar, subir, pegar uma banana, lascar uma pedra, fazer uma roupinha, um chinelo, sei lá. Então a gente tem o holístico por essência, né? Aliás, é algo bem peculiar do humano. E aí eu quero fazer um gancho pro supra-sumo do holístico, do olhar em tudo. São os polímatas da Vinci aqui em destaque, que era correlacionar o conhecimento de observação. Olha só, ele nem criou a natureza, olha só. Isso daí ele nem precisou fazer, ele só observou a natureza com muita atenção para conseguir criar mecanismos e geringonças, eu vou chamar, né? Mas aparatos e artefatos e até a própria arte dele com um esmero, assim, ele estava séculos na frente do tempo dele, claramente, né? Porque ele conseguia correlacionar esses universos de outros lugares, né? Ele até dissecava corpos para entender como funcionava o corpo humano, os tendões, e depois usava isso em mecanismos no futuro. Dá para ir um pouquinho além, né, de só ficar na bitolagem, e não quer dizer que ele não praticava pintura, ele fazia a própria tinta, quer dizer que ele não ficava só fazendo aquilo, né? Ele deixava espairecer, ele deixava a cabeça respirar um pouco. Esse cara era holístico. Ninguém vai continuar depois da Vinci, e um generalista, né? Porque ele entregava diversas coisas, né? Ele entregava coisas variadas. Ele não só explorava universos, mas ele entregava universos diferentes, né? O casal Imes também, né? O casal Imes, os arquitetos americanos, eles também eram polímatas, né? Eles faziam várias coisas correlacionadas, obviamente, com a criação, mas eles não ficavam presos na arquitetura, no design imobiliário. Tem uma questão muito, muito interessante que eu acho que a gente está falando, que eu sei que é um tópico meio fora, mas resgatando um ponto que o Rick falou, né, da necessidade de inovar nesse cenário que a gente está precisando. E quando o mundo precisa inovar, quando a gente está num cenário... Porque a gente está pensando assim, em cenários críticos de inovação. Precisamos mudar a matriz energética, precisamos encontrar uma forma disso, precisamos encontrar uma forma de achar uma cura para essa doença, uma forma de... Essas questões que são urgentes e podem não ser tão, sei lá, unitárias, assim, pode ser uma questão realmente, a empresa está falindo, precisamos encontrar um formato de como melhorar isso, mudar o produto. Eu acho que nesse momento o generalista ele brilha mais do que nunca, porque quando a gente precisa inovar rápido, precisa encontrar uma solução, é o cara que tem que ter o perfil de dar o passo para trás. Isso que o Vic comentou agora há pouco sobre a diferença do holístico, né, reforçar isso, entender aonde estamos e para onde vamos, né, que é um olhar que a gente fala que é estratégico, né, e precisa ter esse olhar estratégico. O que é estratégia? Eu sei desenhar um mapa de onde eu estou, onde eu quero ir. Basicamente é isso. Se a gente fosse traduzir, né, eu falo muito de design estratégico, se não tem design não é muito estratégico, né, é repetição.
né? Então, esse momento de você voltar para trás e conseguir enxergar o todo, ou tentar subir no lugar para você ter uma visão melhor, para você poder tomar a decisão e aí sim criar as conexões, acho que isso vai ser mais do que nunca necessário para situações emergenciais. Porque geralmente, como a gente fala que, como eu estava comentando a questão do caos, né, de administrar o caos, faz parte desse perfil. E eu imagino que daqui para frente, mais e mais a gente vai estar tendo que formatar esses perfis, não só porque o mundo está mudando em relação à crise climática ou empresas falindo, mas porque empregos estão sumindo e novas formas de atuar estão surgindo todos os dias. Há 6 meses atrás não existia engenheiro de prompt. Hoje é uma das empresas dos empregos, pelo menos hoje, nesse cenário, né, 2023, março, é um dos salários mais bem pagos ali no mercado norte-americano, um engenheiro de prompt para inteligência artificial. Isso não existia. Então, trazer um dado também, Gui. Trazer um dado também. Eu vi que a revista Wired, ela já fez um manual de como o jornalista tem que se comportar em relação ao prompt. Então, assim, é uma atitude da própria mídia, né? Para falar, não vou delegar isso a um engenheiro ou a uma pessoa que não entende de jornalismo, mas ela já tem um código de conduta. Então, as coisas vão se modelar, elas vão se recolocar, obviamente. Mas é isso, cara. Talvez esse jornalista que vai entrar para a Wired, talvez não, já é, né? A Wired com certeza já é. Esse cara ele é um cara que tem uma facilidade em gerar pensamento muito mais criativo. Ele vai ser aberto a isso. Ele não vai brigar com o seu chefe ou vai bater o pé porque na escola dele aprendeu desse jeito. Então, a especialização, neste caso, eu acho que ela fica um pouco atrás. Isso que a Wired ainda está sendo muito legal e está treinando o pessoal para usar o prompt. O BuzzFeed mandou mais da metade da galera embora mesmo e substituiu por um bot. Afinal, fazer lista, o chatbot ali, o Bard, o ChatGPT e todo mundo sabe fazer muito bem. Agora, só pra gente dar uma amarrada aqui na conversa, a gente encaminha agora para uma parte mais final, né? A gente, por necessidade, a gente contou já essa história, mas para conseguir entrar na parte de criatividade e inovação, a gente teve que começar a estudar todos esses métodos e no final a gente hoje tem mais de 400 trabalhos entregues, né? Projetos entregues, artefatos, gráficos digitais, físicos, etc. Só que é muito importante lembrar que a gente foi fazendo um projeto por vez. Às vezes 3, 4 por vez, mas a gente foi fazendo um de cada vez. Então virar esse generalista, ninguém nasce generalista, que nem já foi falado, né? E demora um pouco. Geralmente o generalista ele vai chegar mais num perfil sênior, para sênior, que você começa a... eu consigo atuar como generalista. Tanto que é comum se notar que especialistas largam na frente, mas os generalistas eles ganham na maratona, né? Eles ganham no long run ali, que chama, por vários motivos, né? Porque ele consegue atuar em mais áreas, ele consegue se adaptar mais rápido. Bom, a gente já comentou sobre essas coisas. E o bacana é que o generalista, se você tá com um desejo de se tornar um generalista, fazendo esse um projetinho por vez, você consegue ir correlacionando esses expertises diferentes, buscando entender esses padrões, que a gente comentou, né? A gente traz ali o padrão que é desenhar uma embalagem e de repente eu tô desenhando uma loja. Então eu já entendi, gôndola tá como um parâmetro aqui, e comportamento das pessoas. Aí eu tô desenhando mobiliário, e agora eu tô desenhando um aplicativo para um governo, para um município. Às vezes eu tô desenhando um fluxo de como pessoas numa fábrica vão documentar certas informações. Depende muito da situação, mas a graça de trabalhar com inovação, e aí depois a gente vai explicar até por que é tão bom pro generalista trabalhar com inovação, é que estão esperando diferente de você. O otimizado, provavelmente, uma grande empresa ali, ela já tem. Então, fazer essas correlações ao longo da caminhada, aí, ao longo dessa trilha, vai ficando cada vez mais bacana, né? Porque essa massa de pontos para conectar e fazer a sinapse que você quer, ele vai ficando mais rico, né? Mais recheado. Você tem mais parâmetros, é claro que não pode parar de treinar isso também e colocar tudo que você fez numa gaveta, esquecer os projetos. Porque às vezes o projeto gera trauma, né? E aí a gente quer engavetar e deixar isso no passado para sempre. Mas vamos pegar agora um pouco de como que a gente pode sugerir num começo ali de carreira, né, quem está começando, a tomar esse caminho, né, de experimentar coisas diferentes. A gente sabe daquela regra das 10 mil horas para você virar um bom profissional, né, chegar em excelência em alguma coisa. E aqui vai uma dica, não são só 10 mil horas, tá? São 10 mil horas sendo bem treinado, bem acompanhado. Esse parâmetro é principalmente de atletas e músicos, né? É com um bom técnico, com bons dados de como você está fazendo sua performance, fazendo e corrigindo, sistematicamente,
Não importa se você pratica mais 10 esportes e faz dança e você pinta. Se você quer virar um atleta de alta performance, você vai precisar dessas 10 horas críticas. Tô falando de crítica de você reflexivas, né? De aprimoramento. Não são 10 horas em velocidade de cruzeiro, porque você tem que fazer uma escalada de performance. E também tem um outro cara muito mais amigável ali, que também é uma TED Talk que dá pra encontrar, que são as 20 horas para você quebrar aquele medo de eu não sei fazer isso. E ele dá um exemplo de tocar o ukulele lá na TED Talk, que é depois de 20 horas fazendo alguma coisa, vou abrir o Blender, vou mexer no Webflow, Figma, sei lá, vou aprender a cozinhar. 20 horas fazendo isso, você quebra aquele receio de fazer essa tarefa, sabe? Você começa a se familiarizar com essa interface. A gente aqui viveu isso com o Audition, né? Que é a ferramenta que a gente tem usado para pré-editar os episódios. Assim, rapidamente o Audition entrou no nosso dia a dia e pronto, a gente quebrou a barreira e ele tá lá gostosinho no dia a dia, já virou um amiguinho. Aliás, dá muito menos pau do que o Illustrator. Vamos comer. Mas vamos falar dessa parte de como iniciar a carreira ou como que alguém começa a ser um generalista, né? Ou como que a pessoa pode se organizar se ela quer ser, porque ser especialista é fácil. Você foca naquilo e vai, cara. Só seja crítico com as 10 mil horas lá que a gente falou, né? Mas e esse outro caminho? Puxando isso que você falou agora, eu acho que a gente tem um conceito que é trabalhar como você vai trabalhar isso, que pro designer já é natural, né? Então aqui, obviamente, isso pode se expandir para qualquer outra área, mas como a gente está falando de design, e é a nossa experiência, então a gente tem uma expertise para falar disso, né? A gente viveu isso exatamente, que é você testar as coisas para ver se as coisas vão dar certo, né? Então, quando você vai criar qualquer coisa, você faz um RAF, né? Você faz um monte de RAF, né? E aí você escolhe os melhores, e aí depois você traz e começa a refinar isso. Aí você escolhe os melhores, ou seja, você está fazendo um processo darwiniano, que é o que a gente chama, né? De criar bastante possibilidade para você conseguir achar o que melhor se encaixa naquele contexto. Dá para a gente usar essa mesma mecânica para testar habilidades, né? Então, como o Rafa falou, você não precisa de 10 mil horas para conseguir fazer alguma coisa, né? Tem essa regra básica que é 20 horas já é o suficiente. E 20 horas, faz os cálculos aí. Não demora tanto assim, né? Se você... 2 horas por dia é um tempão. Mas, em um mês, por exemplo, você consegue fazer as 20 horas, né? Se você espalhar bem. E um mês é um tempo razoavelmente curto pensando em carreira inteira, né? Então, se você parar para... obviamente, você faz um mapeamento antes, mas, de repente, você olhou ferramentas que podem agregar, tendo esse olhar, vendo como as outras áreas trabalham e falando, putz, talvez aqui tenha um caminho, teste esse caminho imediatamente, sabe? Baixa lá o Blender, vai testar 3D, sabe? Abre o Audition, tenta fazer alguma coisa com ele, né? Com objetivos, né? Tendo micro lições para você mesmo. Isso exige um pouco de disciplina, mas não é tão difícil assim de automatizar, né? Esse aprendizado de várias coisas. Foi assim que a gente aprendeu, né? E hoje a gente consegue ser relativamente bem abrangente com relação a ferramentas e aprender ferramentas muito mais rápido, né? Depois de um tempo você vai conseguir aprender mais rápido com uma ferramenta, porque você vai aprender a aprender, né? E aí você vai praticar isso, mas isso provavelmente vai ficar mais depois de uns anos, né, que você estiver fazendo. Mas a hora que você olha para alguma coisa, testa, vê se funciona. Não funcionou, tudo bem. Tem um monte de outras ferramentas que você consegue usar, né? Um monte de outras áreas da onde você consegue puxar e absorver. Então, isso vai te ajudar a criar esse set de ferramentas, né? Como a gente comentou, né? Esses perks que você pode escolher para cada trabalho, ou esse deck de cartas que você tem para tirar na hora que você realmente precisa atuar em um caminho. E assim você vai expandindo cada vez mais e ficando mais confortável com cada vez mais áreas ou ferramentas ou habilidades. Né? Vai chegar um momento que você vai estar tão confortável que, né, como eu comentei, aprender vai ser muito mais fácil, né? E absorver novas ferramentas vai ser mais fácil. Eu acho que tem uma coisa legal que começar como se fosse um especialista tem uma coisa legal, né? Você começar, obviamente você vai começar a trabalhar com qualquer área. Nós estamos falando de design, vamos focar no design. Começa a trabalhar com design e obviamente você vai começar utilizando algum tipo de ferramenta. A questão é tentar entender o formato que você usa aquela ferramenta para resolver um problema. Qual é a lógica que você usa? Porque a lógica que a gente começa a utilizar de uma ferramenta para resolver um problema
isso já comentaram, o Rafa já comentou aqui, você vai conseguir utilizar essa mesma lógica para outras ferramentas para resolver problemas, porque a lógica para resolver o problema que é o que impera aqui nesse quesito, é o porquê que a gente está usando ela para resolver aquele problema e como que eu estou usando ela para resolver o problema, não a habilidade técnica, a habilidade que você tem de utilizar aquela ferramenta, mas, por exemplo, se eu só sei mexer no PowerPoint para fazer a apresentação, mas como que eu resolvo o problema criando uma apresentação, como que eu crio um vídeo dentro do PowerPoint, como que eu crio uma apresentação, como que eu faço para transportar o que eu estou pensando para algo gráfico, né? Qual que é a lógica que eu uso para criar isso? Isso é algo que você pode replicar para outras ferramentas, vai na origem, na essência. Acho que isso traz muito a lógica do perfil generalista de buscar essa essência, né? De você conseguir entender que essa essência é o mais importante e tanto faz a ferramenta, né? Tanto faz como você vai conseguir traduzir isso. É só uma forma, um meio de traduzir aquilo que você está pensando, mas o processo que levou a fazer isso, que é o que a gente fala muito da metodologia, né? E se apaixonar pela metodologia, aquilo que como você está conduzindo isso, né? E é possível estratificar esse pensamento, essa é a parte mais legal, né? E quando você consegue estratificar esse pensamento de como resolver um problema, você começa a entender que você consegue atuar ele em várias áreas, e quanto mais ferramentas você aprender, mais formas diferentes de pensar em problemas diferentes, você vai somar e você vai somando, e logo o seu rol de habilidades vai aumentando, mas a forma de resolver problemas também vai se tornando mais ampla. Então isso na minha opinião, esse é um ponto muito importante da essência do perfil generalista, é o foco de como que a gente está usando e por que a gente usa aquela ferramenta para resolver um problema. Aliás, Gui, só uma coisa que o Gui desenterrou, que é no segundo ano da faculdade eu usei PowerPoint para fazer desenho técnico de um desafio lá de um concurso de design de brinquedos, e eu fui um dos finalistas mesmo fazendo o desenho técnico no PowerPoint, porque eu não sabia fazer o Illustrator ainda. Então fica aqui o meu testemunho de que é verdade, eu tava lá. Mas é isso que é o meu princípio. Você investigou. Eu não tenho o Illustrator. O que eu tenho aqui? O que o Vitor falou, eu vou lá e testo. E eu tenho consciência aonde que eu quero chegar. Essa ferramenta é o conceito investigativo, é o curioso, é o cara que é o perfil que não se deixa ou não queira fazer aquele trabalho porque talvez as portas em alguns pontos estão fechadas. O generalista tem essa característica, né? Ele é meio baratinha. Eu vou dar um jeito de entrar ali, cara. Não se limita pelas limitações. Então é isso, cara. Eu acho que tem que saber mexer nas ferramentas, tem que saber o porquê que você está abrindo aquela outra, mas sempre ter em mente que aquilo ali não vai te definir. E aliás, falando do set de ferramentas, assim, quando a gente está no começo da carreira, tem alguns colegas nossos que especializaram em algumas coisas, né? A gente tem muitos amigos que especializaram, por exemplo, em 3D, e só no 3D, a gente está falando de desenho industrial, né? Mas só no 3D, alguns amigos foram trabalhar com tratamento de superfície classe A de veículo, que é um nível de cuidado de superfície que só o setor automotivo e a Apple devem ter no mundo, sabe? Pouquíssimos setores vão ter, mas tem mercado porque precisa desse especialista. Tem amigos que foram modelar carro padrão ali, desenhar carro mesmo, modelar o carro num software que depois esse cara vai finalizar, nesse do Surf ali, esse cara super especialista. Tem o pessoal que aprendeu a conceituar o 3D, o veículo ali rapidamente, né, numa espécie de Maya, Blender, Moodbox, sei lá, alguma ferramenta do tipo. E tem amigo que foi trabalhar com cinema, com 3D de personagem, com outras coisas, tá lá fazendo o filme da Marvel agora. Então, esses perfis, você focar numa ferramenta, tem um caminho muito bacana. Agora, eu também comecei com 3D porque eu queria um estágio logo. Mas assim que eu fiquei confortável com o meu estágio ali, 3D, consegui meu estágio bacana aqui, tô modelando ali maquiagem, os produtinhos. Agora eu quero aprender a apresentar projeto, a fazer inteligência de projeto, a fazer pesquisa, ou eu quero aprender a desenhar, porque na verdade eu estava precisando no meu estágio. E você, no momento que, eu estou confortável com isso, aí você tem que escolher, você quer se especializar e puxar a barra nessa ferramenta, ou você vai querer focar em, não, eu já domino isso o suficiente, agora eu quero aprender uma outra coisa. E tem empresas que vão demandar perfis diferentes. O cinema é um super exemplo de precisar de especialistas para cada coisa, né? O setor automotivo também, mas se a gente pega uma startup muito grande, né, que já está ali numa rodada super avançada, tipo, vou dar uns exemplos assim dessas unicórnios. Os caras vão ter o pessoal só para motion, vai ter um pessoal que vai fazer só uma parte da jornada de checkout, onboarding, conversão.
tem um monte de especialistas, mas uma startup pequena ou empresas menores que tem ali um exército de um homem só, esse cara que é o generalista, que domina o set grande de ferramentas, ele é eu vou falar coringa aqui, mas no sentido bom, assim, ele é pau pra toda obra num bom sentido. Ele tem uma experiência em fazer várias coisas e resolver o todo. Provavelmente ele vai ter um perfil que vai ficar muito mais apto para gerência em algum momento. Então, entender onde que você quer trabalhar, qual setor, né? Entender o mercado que você quer atuar, entender que o mundo é muito volátil. Alguns mercados vão ser substituídos por inteligência artificial mesmo. Não dá para ser muito romântico, tem que ser bem crítico e tomar muito cuidado nisso, porque, né, tem um monte de ilustrador que parou na mediocridade e foi substituído pelo Midjourney agora, ou tá sendo. E aí é complicado, porque o cara não foi lá, não chegou no nível da excelência, agora fica complicado, porque você cria até uma barreira de entrada, né? Um ilustrador ruim, júnior, né, um estagiário ali que não é o cara do estúdio Ghibli, ou uma coisa incrível, esse cara como que ele vai entrar no mercado, sendo que agora esse segmento ele é sanado por um não humano? É complicado isso daqui, hein? Tem que gerenciar bem o portfólio, e a gente aqui, se eu não me engano, vocês três e eu, nós fizemos projetos bem diferentes durante a faculdade, né? Eu lembro eu tava uma hora fazendo computador, máquina de lavar, jogo de carta, veículo, né? Cada hora eu fiz uma coisa bem diferente, identidade visual. Eu acho que isso ajuda na hora de criar portfólio até essa experiência num sandbox, que é a faculdade, e não o mercado de trabalho, que aí o contexto vai impor o que você vai fazer mais do que o que você quer, né? Infelizmente. Cara, isso é muito importante para a faculdade, porque eu lembro de muitos colegas já terem um norte, que naquele caso era automotivo. Vou fazer automotivo porque é o que há e tal, e era isso, né? A galera foi, né? Eu não fui um super, mas eu acompanhei um pouco dessa onda e muito logo eu já né, dei um pé atrás e falei, será, né? E não porque eu tava prevendo qualquer coisa, mas porque não era pra mim. E aí eu fui pra outras coisas, né? E aí a gente começa a fazer trabalhos, como o Rafa falou, diferentes, e aí você começa a abraçar trabalhos diferentes, começa a buscar, né, ações dentro da faculdade. E essa galera, muita dessa galera que foi pra isso, hoje não tá aí, porque as montadoras, né? Cadê? Né? Cadê as grandes equipes de design das montadoras? Não tem mais, cara. Se você departamentos foi só com 200 isso, designers. Hoje tem 10 pessoas, sabe? É um absurdo de redução. Isso aconteceu relativamente rápido, acho que uns 2, 3 anos depois já começou, né? Então, é muito perigoso você já, na faculdade, setar uma trilha. Se você quer isso, tudo bem, mas antes de você só se dedicar a isso, tem aquilo como um norte, mas explore outras coisas, porque você provavelmente vai ser, né, um profissional muito mais completo, profissional que já experimentou outras áreas, né? Isso falando ainda de trabalho, né? Ainda no acadêmico, mas eventualmente, se qualquer coisa acontecer desse tipo, você consegue rapidamente fazer essa pivotagem, né? Mesmo que ela seja mínima, mas ela talvez se dê necessária, né? Assim como o Rafa comentou sobre as inteligências substituírem aí, né, um grupo grande de pessoas que é o ilustrador de entre aspas, né, o ilustrador que está entrando, o ilustrador que ainda está no começo de carreira. Que principalmente vai pegar um pequeno job, né? Vai ser um ilustrador que talvez vá trabalhar no estilo, né? Não é um ilustrador que vai fazer talvez uma animação, que é um cara que já evoluiu na profissão. Então isso realmente é preocupante. Então tenta se aliar a essa inteligência artificial, talvez, né? Tenta estudá-la, tenta transformá-la numa ferramenta, né? Talvez a sua ilustração melhore, né? Você ganhe uma melhoria aí, né, no seu trabalho, já que você quer ser um ilustrador, né? E olhe também as possibilidades de atuação nesse universo. O ilustrador, eu acho que dependendo do setor que ele vai trabalhar, ele vai ter mercado, né? Porque o Midjourney não vai estar em todos os lugares, em todos os campos. Por enquanto a gente não está vendo isso, né? Mas o ilustrador, por exemplo, ele vai ter no campo, por exemplo, e existem muitas profissões que o ilustrador vai a campo e faz um registro, né? Então, ficar com esse radar um pouco ligado para sair dessa rotina meio escritório, meio concept, que aí eu acho que o Midjourney passou a borduna mesmo. Mas se a paixão é a ilustração, olhe para outros campos. Só completando rápido isso que você falou, que eu acho que vai ter esse momento em que isso já está começando a acontecer, mas eu acho que vai estar mais consolidado, e a gente está usando o ilustrador como exemplo, tá? Isso aqui serve para qualquer área, né? Para qualquer especialidade. O ilustrador ele vai precisar necessariamente trabalhar com a inteligência artificial. Então, se
tão logo você vê que isso pode se tornar um problema, inclua isso no seu hall de ferramentas, né? Vai aprender a trabalhar com inteligência artificial, porque isso pode alavancar, inclusive, a qualidade do seu trabalho, assim como ele comentou, né? Isso serve para qualquer área, né? Isso serve para como, né, você trabalhar com esse caos que é... Antes eu tinha uma carreira, entre aspas, garantida, agora talvez eu não tenha, né? E isso imediatamente é um ambiente caótico e você vai precisar ser um generalista para trabalhar em ambientes caóticos, né? Como a gente já comentou. Então, isso já é um treinamento de como você começa a se generalizar, entre aspas, né? Como que você começa a trazer outras ferramentas, outros meios de fazer o que você já estava fazendo. Eu quero ouvir o Gui aqui, as dicas dele de carreira, porque se tem uma coisa que o Gui sabe fazer é construir portfólio, meu velho. O menino é um monstro. Eu acho que para montar portfólio, né, principalmente acho que é um ponto importante que é a apresentação, é uma coisa que todo mundo fica em dúvida, principalmente quando tentar tangibilizar aquilo que é difícil tangibilizar, a gente peca pelo excesso na hora de tentar mostrar que a gente entende de tudo. De tentar mostrar tudo e mostrar tudo não mostra nada. Eu acho que a gente precisa aprender a pincelar os pontos. Primeiro, a pincelar os pontos dos quais nós temos destaque como profissional. Quais são aqueles pontos que a gente sabe que a gente se sente confortável? Porque uma vez que você mostra o seu portfólio, é aquilo que você se sente confortável trabalhando com. E você mostrar que você se sente trabalhando confortável com tudo é uma mentira. A gente não se sente confortável trabalhando com tudo. A gente precisa ser sincero e honesto com nós mesmos na hora de montar um portfólio e apresentar. Se apresentar como generalista. A apresentação do perfil generalista, ela vem muito do seu perfil. Então, a descrição do que você faz, do que você entregou como projeto, ela tem que ser generalista. Mas o que você vai trazer de projeto, ele é pincelado. Eu vou dar um exemplo. Eu há muito tempo atrás, eu fico feliz de não ter entrado, mas enfim, eu queria muito entrar na indústria automobilística e eu passei num processo seletivo, estava na Renault, na última etapa do processo Renault, e aí o francês, que eu não vou lembrar o nome agora quando me entrevistou, ele pegou meu portfólio. Eu queria mostrar um pouco de tudo, mas ficou evidente no meu portfólio que eu tinha uma paixão pelo desenho, pelo shape, mas eu tinha muitas outras coisas que não eram carro. E ele foi super sincero, falou assim: olha, a vaga era para Color Trim, né? Ele falou: se colocar você para fazer essa pesquisa, você não vai ser feliz. Aqui o seu portfólio está falando para você, talvez você nem queira trabalhar com carro. E aí ele falou: por isso eu não vou continuar com o processo com você. Eu fiquei super chateado, mas foi a melhor coisa que ele poderia ter falado para mim, porque realmente eu não queria trabalhar com carro. Eu queria trabalhar criando coisas, e o meu portfólio ele mostrava isso. Então, se o seu intuito é trabalhar resolvendo um problema, criar coisas, mostre isso no portfólio com o resultado do trabalho. E não importa se ele vai ser um desenho, se ele vai ser um 3D, mostra que você tem aptidão para criar coisas, ou aptidão para resolver problemas, aptidão para escrever, para criar vídeos. Você sempre vai escolher um caminho. Mas eu acho que o mais importante no perfil generalista é que você consiga trazer essa resposta pincelando os trabalhos com qual você tem o maior prazer de traduzir o seu trabalho, né? Então, encontra a forma melhor. É vídeo, é texto, não importa. Não tem hoje a visão, né? Porque por mais que a gente saiba que existe uma visão preconceituosa dos profissionais de design, obviamente, né? Assim como inúmeros outros tipos de profissionais que sofrem das profissões mais novas, você pode traduzir a sua habilidade da maneira que você achar melhor. E acho que daí vem a questão da criatividade. E é isso que o Rick estava comentando até agora há pouco, na questão de usar, né, a inteligência artificial a seu favor, né? O Vitor também comentou isso. Você usa a seu favor, você traduz de um outro jeito, né? Fala assim: olha, eu consigo criar qualquer coisa com a ferramenta que me é dada. Às vezes esse é o perfil para você mostrar. Eu partiria para isso, para montar um portfólio dessa forma. Traduz da melhor maneira que você consegue traduzir o seu projeto e traduzir as soluções que você encontra, porque mostrar tudo é um erro que muita gente quer mostrar, mesmo especialistas, e isso cria um material intragável. Acho que até na hora de apresentar, quando a gente quer mostrar que a gente sabe fazer tudo, a gente perde a oportunidade de contar uma história que mostra o nosso perfil. A dica é essa: conta uma história que mostra o perfil que você quer. Um bom projeto, né, que representa, né? Exatamente. Uma história só bem contada resolve qualquer dúvida sobre o perfil que você está querendo mostrar. Mais do que você falar que eu já atuei em 300 projetos. Imagina, a gente tentando falar um pouco de cada projeto, a gente vai criar um desinteresse logo no começo.
Aí a gente foi entender que, assim como os grandes estúdios fazem, quem quer mostrar que é versátil para fazer muitas coisas, pega um bom case para ilustrar o seu processo, a sua abordagem, se for isso que você quer fazer, né? Como você pensa design, como você faz o design e os resultados do seu design. É bacana você entender o processo. Por isso que a gente sempre fica falando de método e tal. Parece uma coisa muito chata, mas é quando você conta essa história de o processo de resolver o problema e não só o liquidificador final. Porque se eu só mostrar o liquidificador, eu só vou pegar empresas que fabricam liquidificador. O que a gente quer mostrar é, olha o nosso processo para conseguir resultados. E aí, liquidificador, o case que eu quiser. Na verdade, a gente até pergunta para o cliente que tipo de história você quer ver, né? Qual que é o seu contexto. Que aí eu adequo a história para o contexto que vai fazer mais sentido para ele. E só um fechamento aqui para a gente ir para o Kagitaka antes. É importante entender, e a gente foi entendendo isso com o tempo, que o generalista, depois chega um momento que ele tem que aprender a delegar. Principalmente quando a gente está falando de grandes projetos, e a gente comentou aqui, a gente trabalha, por exemplo, em projetos de inovação, né, que chamam de Inception, ou aqueles momentos de concepção de soluções. Bota todo mundo na sala e começa a deliberar, gerar ideias, e aí a gente vai lá e trabalha numa V1, né, numa V0, na verdade, valida a V0 até chegar numa V1 bacana, e aí a gente trabalha numa V2, aí chega um momento que é melhor deixar um time de especialistas agora otimizar esse projeto. A gente tava até brincando, me chama para desenhar o iPhone 1, o iPhone 2, o iPhone 3. Agora, a partir do 4, putz, você já sacou qual que é o rolê. Não precisa me chamar, deixa eu desenhar outra coisa, sabe? Eu não quero ficar só especializado nesse assunto, porque aí começa a matar a nossa criatividade, o nosso perfil generalista, e aí volta pro automotivo, né? Você quer desenhar maçaneta e roda por 20 anos, todos os dias, sabe, 8 horas por dia, porque se é isso que você ama, eles querem você. Se você não imagina isso, pô, legal, desenha um pouco isso. Talvez fique um tempo numa montadora, aprende, né, mas respira outros ares se for o seu perfil. Porque aprender a delegar e passar o bastão, né, pro especialista é muito importante para a empresa, que a empresa ela não vive só de concepção, né? Ela tem que otimizar as coisas, ela tem que criar um procedimento que vai afunilar, que vai virar laser ali de rápido e eficaz. Tem uma relação dessa maturidade para se fazer isso, isso é uma luta contra o ego, né? A gente já falou sobre o ego designer aqui, o grande designer que vai resolver todos os problemas do mundo, e o generalista ele tende a tirar um pouco dessa máscara do super ego, sabe? Não, né? Você vai trabalhar ali, você entende que você faz parte de um campo maior, né? Afinal você não é especialista, e isso vem de maneira natural, né? No processo de virar um generalista. Sensacional, acho que temos um papo. Vamos pro Kagitaka agora? Momento Kagitaka. Bom, meu Kagitaka vai ficar o livro que a gente usou como base aqui dos estudos, né? E foi uma referência, um material bem bacana que eu descobri por um post da IDOU, que é toda a parte de treinamentos da IDO, né? Que é um podcast que é Generalist versus Specialist Choosing a Path for a Career Success. E aí tem todo um podcast ali, tem uns 40 minutos, que é do autor de um livro que discute isso, e esse é o livro que eu comentei, né? O livro Range, que ele foi best-seller, ele tá um livro bem bacana, que é Por que Generalistas Triunfam em um Mundo de Especialistas, que é do David Epstein. É um livro bacana, ele tem no Storytel para escutar, tem nas livrarias para comprar mesmo, físico ou o e-book. É um livro bem bacana, ele dá muitos cenários sobre isso. Eu acho que aqui é um aprendizado até que não só para o designer, para quase qualquer carreira, sabe? Para o advogado, para o médico, para o músico, para o artesão, para o cara, o chaveiro que faz as chaves. É um material bem bacana para pensar em uma vida versátil, né? Começar a sentir bem no que você faz, ser bom em algo, não ficar com essa pressa de que eu preciso virar o Da Vinci com 20 anos, sabe? Não é isso que significa Da Vinci, aliás. Da Vinci significa a cidade do pai dele, não é nem a cidade que ele nasceu. Então, não precisa ter pressa para isso. Aliás, eu acho que eu acabei de amarrar com o Kagitaka do Victor, não é verdade? É isso aí, falando desse grande polímata que é o Da Vinci, tem um Kagitaka meu que é a biografia do Da Vinci, né, do Walter Isaacson. É uma viagem, porque você entra na cabeça, né, desse maluco, né? Tem que lembrar que é um sapiens, né? É um humano, ou seja, ele é tão capaz quanto a gente que está aqui. Né? Mas ele conseguiu criar uma mecânica de generalizar e ser um holístico, né, de uma maneira muito absurda, e a gente viu esse resultado, né? Ele é a grande referência do primeiro designer, né? Tem toda essa mística, porque
esse cara foi assim, né? Então, é uma viagem que eu acho que é muito interessante se você quiser entender como, né, como Da Vinci pensava, ou processava, ou vivia, né? Legal, né? Vai fundo que é uma viagem bacana. E eu queria trazer também uma visão sobre, pensando em design agora mais específico, se você já tem alguma experiência com design e você quer, e você está especialista, né, ou você está num campo muito específico, olhar para o design de serviços pode ser interessante, né, ou materiais de design de serviços, né? Tem um livro que chama Isso é Design Thinking de Serviços. Ele traz uma série de ferramentas, né, uma série de métodos, mas ele também traz uma visão de onde isso pode ser aplicado. Então, e esse é um dos itens, mas existem vários materiais, né, muitos materiais sobre design de serviços, e eu acho que é um campo de estudo, né, não precisa atuar de primeira, mas é um campo de estudo interessante para entender até onde o design pode ir, né? E quando você pensa em serviço, você consegue pensar em basicamente qualquer coisa, né? Um produto pode ser um serviço, e, né, tem toda essa construção do que é o serviço em si. Então, qualquer material, esse livro que Isso é Design Thinking de Serviços é um começo legal para explorar essas áreas, mas tem muitos outros, então esse é um Vagtaka. E aí, só completando, o Rick já comentou, e eu vou falar de novo sobre isso, que é um anti. Quando vocês forem buscar materiais sobre especialistas ou generalistas, tomem cuidado, né? O Rick já falou, eu vou falar de novo. Tomem cuidado porque muito material define o generalista como alguém que é capaz de praticar um multitasking, né? Que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso não existe. Isso definitivamente não existe, né? Então eu vou cravar, eu vou repetir a fala do Rick aqui de propósito. Tomem cuidado para não confundir o generalista com o multitasking. É isso aí. Bom, vamos lá. Trouxe algumas coisas legais aqui. Primeiro, é um livro que é uma leitura um pouco difícil, mas é um livro que fala muito disso, que ele chama Design Journeys Through Complex Systems, né? Então, a jornadas do design através de sistemas complexos, que ele traz algumas ferramentas para o design sistêmico. Então, é um livro bem completo e traz muito desse olhar que a gente está falando do design sistêmico. Isso é muito legal, inclusive essa visão, né, sistêmica, né, para entender o todo. Então, um livro muito bacana, mas eu já adianto, ele só tem inglês por enquanto e é uma leitura difícil. Mas é um livro excelente. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, quando a gente fala de generalista, pensar numa lógica mais completa, acho muito legal todo mundo conhecer obrigatoriamente. Isso vai ser uma coisa, vai se tornar disciplina obrigatória no futuro breve, é a lógica da economia circular, e não tem lugar melhor do que você buscar informações na Fundação Ellen MacArthur, tá? Que é uma fundação muito legal. Ela tem um monte de webinar, um monte de vídeo animado, inclusive eles fizeram uma parceria com a Lego, tem um vídeo ensinando crianças sobre a economia circular, é muito legal. E a economia circular traz uma lógica muito legal, que ele te obriga a olhar sistemicamente, ele te obriga a voltar para trás e falar assim, a conta não fecha, a conta não existe jogar fora, não existe lixo. A gente pode descartar as coisas, mas chamar de lixo não, e te obriga a voltar vários passos atrás. Então isso também foi uma coisa, pelo menos para minha carreira, foi fundamental. O contato que eu tive há muitos anos atrás, eu tive a felicidade de conversar com profissionais que estavam estudando isso e me introduziram o tema da economia circular, e eu me apaixonei por isso. É um negócio muito legal, então ajuda muito a ter essa visão sistêmica e mais holística para contemplar o todo, até porque nós fazemos parte desse todo, né? Muito engraçado, né? Então eu recomendo muito seguir a fundação da Ellen MacArthur. E tem uma última coisa que eu acho fenomenal para quem nunca viu, é um vídeo de 1968, chama Mother of All Demos. Ele é do pesquisador, eu esqueci o nome da universidade onde ele era exatamente, mas o nome dele é Doug Eggenbart, e ele apresenta em 68 todos os conceitos que dominaram a indústria da tecnologia nos anos 30, 40 anos depois. Ele apresentou pela primeira vez o conceito do mouse, da interface gráfica, das janelas, de link, de hipertexto, algo que não era nem sonhado, porque mesmo nos institutos avançados de pesquisa, o máximo que a gente tinha eram monitores de fósforo verde, e ainda era a época do cartão perfurado. Estava nesse período de transição. E olha a visão, né? Quantos passos atrás eles tiveram que dar para redefinir o que poderia ser o futuro. Para a gente apresentar o que vai ser o cenário futuro, não é só traçar a lógica básica, era assim no passado, será assim no futuro. Você precisa quebrar algumas lógicas, né? Então, da mesma forma como a gente fala que profissões vão deixar de existir, novas vão surgir, porque
coisas novas vão surgir, eu preciso olhar para o todo para poder ter essa visão. Então não adianta eu só me especializar e fechar no mundo e achar que essas respostas vão vir, porque eu entendo muito daquilo. Esse olhar para o todo, ele faz com que a gente consiga prever cenários futuros, porque a gente está lidando com um cenário mais caótico, né? Então essa é a minha contribuição aqui do Kaga Ithaka. Lembrando todo mundo que esses links, né, tanto dos vídeos, das matérias, tudo que for linkado estará na descrição do episódio, então fiquem tranquilos. O meu Kaga Ithaka é um Kaga Ithaka também, assim, generalista. Eu quis trazer aqui um paralelo que na biologia, no mundo animal, principalmente, no mundo animal, a gente também tem classificações de animais generalistas e animais especialistas. É um vídeo super curtinho, tá no YouTube, do canal Fuse School, e ele traz, né, qual que é a vantagem de um animal dentro de um bioma, ele ser generalista ou ser especialista, né? Na verdade, ele não fala o que é melhor e o que não é. Mas o legal aqui é pensar da maneira primata, né? O mundo artificial que o homem cria através das suas abstrações, né? Nos condiciona a uma condição limítrofe, né? Nos condiciona a uma reprodução do mundo que ela já existe, ela já está acontecendo o tempo todo, né? Então, se a gente levar em consideração que as cidades são as grandes selvas, que elas mimetizam as selvas, esse assunto que a gente fala hoje não é nenhuma novidade, né? A gente está só replicando de uma maneira muito artificial o que acontece na natureza há séculos, séculos e mais séculos. Posso só completar o meu Kaga Ithaka? O Rafa me lembrou aqui de um episódio do Naruhodo muito relevante para isso, que é os seres humanos podem ser multitarefas, né? E Naruhodo é esse podcast de divulgação científica, e aí eles discutem sobre, né, a capacidade ou não da gente ser multitarefa. E o spoiler é que não, mas pode ouvir porque é muito legal. Só um último anexo, lembrei também de um livro agora com vocês dando essas coisas super profundas, que é A Ciência do Artificial, que é um livro bem bacana também sobre a criação do artificial e tal, um olhar bem amplo também do artificial e o natural, pode ser uma leitura bacana, mas a gente já deu bastante dica, eu acho que a gente pode fechar o nosso papo, né? Temos um papo completo aqui, né? Muito bem, senhores, muito bem, muito bem. Então, eu me despeço. Agradecer Até o Gui, né, pô? Gente, eu que agradeço estar aqui com vocês, é um prazer, é uma honra, meu Deus do céu, eu que agradeço. Olha que papo maravilhoso, você tá louco. É sempre um prazer ouvir essa voz mais aveludada do Brasil. Muito obrigado. Ah, que maravilha. Eu que agradeço, senhores, eu que agradeço. Fica uma palhinha aí. Muito bem. Então, nos vemos no próximo papo. Valeu e até. Tchau, tchau, Valeu, galera. tchau, pessoal. Até. Valeu, tchau, gente. Falou. O Papo Primata é uma realização Primata Criativo em parceria com o estúdio Santeria.